Olá, meu nome é Moser. Eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Evolução e Diversidade da UFABC e vou apresentar o trabalho intitulado Resistência das rodovias ao fluxo gênico de queixadas no Pantanal e Planalto do entorno. Queixadas são mamíferos extremamente sociais, são considerados os únicos ungulados capazes de formar grandes grupos e que vivem em densas florestas neotropicais. Por isso, eles são associados a serviços ecossistêmicos únicos e que não podem ser desempenhados por nenhuma outra espécie. Os bandos frequentemente excedem 100 indivíduos e eles podem se subdividir em unidades menores com base na disponibilidade de recursos. Existem evidências de que o parentesco pode ser um fator importante para determinar a formação desses subgrupos, o que caracteriza um padrão de estrutura sociogenética, na qual existe uma maior concentração de indivíduos aparentados dentro dos grupos, fazendo com que eles possam ser diferenciados geneticamente. Um estudo anterior da nossa equipe observou que existe diferença nos padrões de estrutura sociogenética entre a região do Planalto e o Pantanal, sendo que na região do Planalto, a concentração de indivíduos aparentados dentro dos grupos é maior do que no Pantanal e existe um menor número de indivíduos considerados migrantes, que são indivíduos pertencentes a outros grupos. Isso indica que exista barreiras à dispersão, o que pode estar associado à diferença no processo de ocupação entre essas regiões. Por exemplo, na região do Planalto, houve um processo de ocupação humana muito mais acelerado, com uma conversão de áreas nativas em áreas de uso antrópico mais intensa, enquanto o Pantanal permaneceu relativamente mais bem conservado, principalmente por conta do histórico de manejo do gado praticado de maneira sustentável culturalmente. Isso nos levou à seguinte questão: será que existem elementos da paisagem que poderiam estar limitando o fluxo gênico, principalmente na região do Planalto? E a gente acredita que as rodovias estejam atuando como barreira, principalmente porque a paisagem no entorno delas são paisagens degradadas, com baixa cobertura florestal, pouca disponibilidade de recursos, o que pode resultar em áreas pouco atrativas para os bandos, fazendo com que eles desenvolvam o comportamento de evitação das rodovias. E esse comportamento ele é associado a bloqueio nos níveis de fluxo gênico e a escassez em registros de atropelamento, que também são raros para queixadas. Então, com base nisso, o nosso objetivo foi avaliar o efeito da composição da paisagem sobre o fluxo gênico de queixadas, com a hipótese de que as rodovias são as principais barreiras à dispersão e, consequentemente, ao fluxo gênico. Para isso, nós usamos o parentesco entre 272 indivíduos genotipados para 13 locos de microsatélite e contrapomos com 3 conjuntos de hipóteses paisagísticas. A primeira hipótese é o modelo de isolamento por distância, que prevê que o fluxo gênico ele é limitado apenas pela distância geográfica entre as localidades. Esse modelo ele é utilizado como modelo nulo em estudos de genética da paisagem. E o segundo conjunto de hipóteses é o de isolamento por resistência, que prevê que algumas classes de uso e cobertura do solo possuem restrição mais alta, possuem custos de dispersão mais alta para a espécie. Então, a gente criou 3 modelos. O primeiro, adicionando o efeito das áreas de agricultura ao modelo de isolamento por distância. O segundo, acrescentando o efeito da resistência dos campos ao modelo anterior. E o terceiro, acrescentando a resistência das áreas de savana, sendo que nesse último modelo, apenas as áreas de floresta foram consideradas habitat, todas as outras áreas como áreas restritivas, não permeáveis. O último conjunto de hipóteses foi o de isolamento por barreira, na qual a gente acrescentou o efeito das rodovias aos modelos de isolamento por distância e isolamento por resistência. Então, esses modelos eles foram correlacionados com o fluxo gênico por meio de testes de Mantel e Mantel parcial. A gente observou que existe um efeito significativo do isolamento por distância, que pode indicar que a área ela é bem conectada, mas quando a gente acrescenta o efeito de barreira das rodovias, a gente teve um desempenho melhor dos modelos, sendo que os 2 modelos de barreira suportado foram o de isolamento por barreira em áreas contínuas, onde as rodovias são as únicas barreiras, e
as barreiras associadas com a restrição das áreas de agricultura. Esse último modelo foi o que apresentou o maior pico de suporte, e tanto as rodovias quanto as áreas de agricultura são exclusivas da região do Planalto. Esses resultados indicam que a nossa região de estudo ela pode ser considerada bem conectada, principalmente devido à existência de muitos corredores ecológicos que ocorrem amplamente distribuídos pela região e que as rodovias elas são estruturas que impedem a conectividade do habitat, seja pela paisagem ser mais degradada, com menor disponibilidade de recursos, gerando menos interesse para os bandos, e isso pode levar a maior concentração de indivíduos aparentados quando os bandos não conseguem manter o fluxo gênico entre eles. Esse padrão, a longo prazo, pode levar a uma intensificação da estrutura sociogenética. Esses bandos podem acabar se tornando muito diferentes e intensificando a perda de variabilidade genética por conta da deriva genética e da endogamia. Então, para evitar que essa perda de diversidade genética ocorra, é necessário facilitar a travessia desses indivíduos por meio de túneis de acesso associados ao estabelecimento de corredores ecológicos, para facilitar a movimentação desses indivíduos na paisagem. Eu quero agradecer a equipe organizadora do evento, a FAPESP e a CAPES pelo financiamento do projeto e disponibilidade da bolsa, e a todos pela atenção. Abaixo eu deixo o meu contato, caso alguém queira entrar em contato comigo posteriormente. Muito obrigado a todos. Yeah.